Isoleucina, valina e leucina. Esses três aminoácidos de cadeia ramificada acompanham o tão famoso BCAA, um suplemento que é rodeado de polêmicas. Muitos estudos apontam a favor, outros contra. Mas e aí? O custo-benefício vale a pena? A gente consegue BCAA através da alimentação? Tem casos específicos que o BCAA é extremamente interessante para o atleta? Essas dúvidas todas e outras que possam surgir, eu estarei tirando após a vinheta. Beleza, pessoal? Aguarde um vídeo, curtam e bora pro vídeo! Fala pessoal do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar falando com vocês. Mas antes de tudo, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, é muito importante isso, deixem as suas dúvidas aqui embaixo sobre o BCAA ou outras dúvidas, dicas, críticas, enfim, que vocês estejam deixando aí embaixo. Siga a gente lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo. Lá eu tiro dúvidas no direct ou novas dicas para vocês lá também eu coloco em alguns posts e tudo mais. Beleza, pessoal? É isso aí então. Então, pessoal, antes de falar sobre os BCAAs, é interessante a gente saber uma coisa. Cada proteína ela é formada por um conjunto de aminoácidos. É como se a gente tivesse uma caixa de lápis de cor e nessa caixa de lápis de cor a gente tivesse vários lápis de diferentes cores. No caso, aqui a gente pode caracterizá-los como cada lápis de cor como um aminoácido em si. O nosso corpo ele produz alguns aminoácidos, na verdade a maioria ele produz. A outra parte a gente consegue através da alimentação, seja por mais derivados tipos de carne ou até mesmo vegetal, de ordem vegetal a gente consegue essas proteínas também. Lembra comigo, se a proteína, a constituição da proteína se baseia em aminoácidos, a gente vai conseguir a isoleucina, a valina e a leucina através de uma fonte proteica, alimentícia, uma fonte externa. Por que fonte externa? Porque o nosso corpo não produz esses três aminoácidos. E aqui eu já deixo a primeira deixa importante. Se a pessoa não consegue bater os níveis ou a quantidade de proteína necessária para ela, e o que seria uma quantidade de proteína ideal para quem quer hipertrofia, perda de peso? 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo, tá? Isso está muito bom. Mas se a pessoa não consegue bater as quantidades de proteína, é interessante sim utilizar dos BCAAs. Só que lá na frente vocês vão entender o porquê a gente deve tentar colocar o máximo de proteína para dentro para evitar o consumo de BCAA para dar conta desse déficit. Então a gente consegue sim na alimentação preencher as lacunas de BCAA através do que? Do consumo de carne, carnes em geral, ou consumo vegetal, desde que a gente obedeça uma quantidade X de proteína que a gente ingira durante o dia. Mas por que falam tanto que o BCAA é importante, porque o BCAA é isso e aquilo, mas por que eles falam que é tão importante? Pessoal, 1/3 da nossa massa muscular é constituída sim de BCAA, isoleucina, leucina e valina. 1/3 é constituído só por esses aminoácidos, beleza? Mas todo o resto da massa muscular é constituído por outros aminoácidos também. E a natureza é tão perfeita que ela deu a nós a possibilidade de a gente ingerir, por exemplo, no frango, na carne, vários tipos de aminoácidos, não só esses três. A gente consegue os vários outros. Claro, pessoal, é importante a gente destacar uma coisa. Se a pessoa tem algum problema ou dificuldade para bater as proteínas, no caso, consequentemente bater os aminoácidos, a suplementação com BCAA é interessante, apesar de que, vou dar até um spoiler agora, o custo-benefício não vale a pena. Por isso é mais interessante que a pessoa bata os macronutrientes, bata as proteínas no caso, através da alimentação e, consequentemente, com isso ela consiga bater a quantidade de isoleucina, leucina e valina através desse modo, no caso, que é o mais rentável para ela. Mas se a pessoa, por exemplo, tem uma doença que prejudique a absorção intestinal, ou a pessoa fez uma cirurgia, vamos dizer assim, bariátrica, enfim, que prejudique a absorção estomacal e intestinal, aí entra outro fator. Porque, claro, uma doença celíaca, uma doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, tudo que prejudique a absorção intestinal, tudo que prejudique a absorção
estomacal, enfim, mesmo que não sofra um processo de digestão em si, porque o aminoácido já está ali livre para você absorver, mesmo assim é interessantíssimo que a gente tenha uma mucosa adepta para absorver melhor esse aminoácido, no caso. E como a mucosa está machucada, vamos dizer assim, a gente vai ter dificuldade para absorver. Já com o aminoácido já livre, solto, a gente consegue absorver mais fácil, sem processo de digestão nem nada. Por isso, se a pessoa consegue bater a quantidade de proteína necessária diária, ela consegue bater os níveis de 1,6 a 2 gramas por quilo de proteína, show, cara! Não precisa ela suplementar com BCA. A não ser que ela queira gastar dinheiro, né, pessoal? Aí não é comigo mais. Esse é o tal do mula. Existem pessoas que se beneficiam com a suplementação? Existem, desde que tenha algum problema de absorção intestinal, estomacal, ou não consegue bater a proteína necessária diária através da alimentação. Geralmente isso acontece com as pessoas veganas, né, que elas não conseguem bater as proteínas em si. Em geral, se a pessoa consegue bater as metas diárias de, vamos dizer assim, de proteína, show, não precisa de BCAA. E isso, pessoal, não conta. E é muito importante que a gente deixe claro para as pessoas que sim, a gente consegue bater os BCAAs através da alimentação. É mesmo, é? E aí entra os famosos porquês, né? Ah, eu uso BCAA porque a minha recuperação ficou melhor e tudo mais. Mas será que a recuperação ficou melhor com o BCAA? Ou o problema estava na sua alimentação antes e agora você está conseguindo bater as quantidades de aminoácidos em si? Será que o problema já não estava na sua alimentação? E além disso, tem um famoso e grande efeito placebo. Pessoal, uma coisa eu vou deixar bem clara aqui para vocês, tá? Essa dose que geralmente tem nos rótulos, né, de cápsulas de BCAAs, enfim, né, que vendem por aí, aquilo ali não tem efeito algum, ok? Para ganho de hipertrofia, regeneração muscular, efeito anticatabólico, não tem efeito nenhum. Os estudos indicam que para ter um efeito real, tá? Na questão de melhora ou na hipertrofia ou recuperação muscular, é 10 gramas para cima antes do treino e 10 gramas acima após o treino. Contudo, pessoal, volto a repetir, na alimentação a gente consegue suprir as necessidades de BCAAs. Por isso, antes de você querer inventar de comprar 1000 potes de BCAA, porque é verdade, se você quer cumprir ou bater as metas de BCA, você vai ter que comprar 1000 potes de BCA para você dar conta da quantidade necessária para você gerar esse benefício. Será que não é mais rentável você, vamos dizer assim, investir em um whey protein, em uma albumina? É claro. E uma coisa que é importante a gente deixar claro, pessoal, é que é o seguinte: por que que a gente tem a sensação de que a gente está mais descansado ou que a gente está mais disposto, né? Essa falsa sensação que a gente está mais disposto. É que acontece o seguinte: a gente tem lá no músculo a ligação do L-triptofano com o receptor. O L-triptofano, quando ele se liga a esse receptor, dá a sensação de que relaxamento, uma sensação de relaxamento no caso, e uma sensação de fadiga. O L-triptofano ele vai dar a sensação de fadiga muscular, que a gente está cansado, parece que passou um caminhão em cima da gente e que a gente precisa de mais tempo de descanso para gerar uma recuperação. Contudo, a valina, que está presente no BCAA, ela liga-se a esse receptor e não deixa o triptofano ligar a ele, dando a sensação de fadiga e tudo mais. Então ela meio que não deixa o L-triptofano ligar-se a esse receptor, o que, no caso, não deixa ele gerar o seu efeito de uma sensação de fadiga. E por isso que a pessoa tem uma ideia ou uma falsa ideia de que ele melhorou o estado energético ou melhorou o estado de recuperação muscular, quando na verdade ele não fez absolutamente nada, ele só ligou no receptor para evitar com que o L-triptofano se ligasse a esse receptor. É isso que ele fez, mas à custa de muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. É preciso um custo-benefício muito elevado, que você poderia ter dado conta através do quê? De um dia alimentar adequado. E aí tem outro mito também que o pessoal geralmente fala. Tá, mas isso o BCAA também auxilia na síntese proteica. Pessoal, todo aminoácido vai ser
auxiliador para a síntese proteica, ok? Todo aminoácido, todo, não é só isoleucina, valina ou leucina. Todo aminoácido vai ser importante, vai ser interessante. E eu vou deixar aqui um estudo aqui embaixo, na verdade eu vou deixar um monte de estudos sobre a questão de BCAA, alguns nem vou poder citar, mas que serviu muito para a construção desse vídeo. Em um desses artigos e tudo mais, desses vários testes que eles fizeram sobre o BCAA, alguns eles utilizaram fontes de proteína, no caso um whey, mais um BCAA, outros eles utilizaram só o whey, uma dose maior, e outros utilizaram só o BCAA. Esse foi um estudo que eles fizeram. Os melhores resultados na questão de performance e hipertrofia muscular, adivinhe qual grupo obteve melhor resposta, obteve, no caso, melhor construção muscular. Adivinhe. E essa pesquisa, pessoal, teve como resultado o seguinte: o primeiro grupo, o que fez uso de uma dose elevada de whey protein, conseguiu mais resultado que o segundo grupo, que fez uso de whey protein mais BCAAs. A quantidade não era muito elevada, pessoal. Eu acho que era 4 vezes ou 3 vezes mais elevado do primeiro grupo do segundo grupo. Eu acho que era 25 e 6,5 gramas. 25 gramas o primeiro grupo de whey protein e o segundo grupo de 6,5 gramas de whey protein mais 3,5 ou 5 gramas de BCAA. O primeiro grupo obteve maior performance e desenvolvimento muscular, mais êxito para hipertrofia muscular. Tá, mas tu falou 3 grupos. Exatamente, o terceiro grupo, que foi de BCAA, não teve efeito algum, pessoal, na performance ou na questão de ganho muscular. Onde eu quero chegar com isso? O nosso músculo não é formado apenas de isoleucina, valina e isoleucina. Ele é formado por um monte de aminoácidos. Ok? 1/3 da massa muscular é constituída por eles. Ok. Mas aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Por que que o whey protein, que estava com uma dose mais elevada, 25 gramas de proteína e tudo mais, que é o que geralmente se vende aí nas lojas, por que que ele obteve mais êxito? Porque nesse whey protein tem todos os aminoácidos, ou boa parte deles. Vai ter BCAA? Vai ter BCAA, mas vai ter vários outros aminoácidos. Por isso é extremamente interessante que a gente evite gastar dinheiro à toa. Claro, se você tiver bastante dinheiro e quiser gastar à toa, pode gastar. Pode até dar para mim o dinheiro também. Não! Mas gaste dinheiro com coisas válidas. A gente vê através disso que, suplementando apenas com whey protein, a gente consegue mais êxito do que suplementar com BCAA junto com uma dose mínima, mais baixa de whey. Porque a questão aqui é que a proteína em si já é carregada de aminoácidos que são interessantes para o quê? Para gerar uma síntese proteica no nosso organismo e para gerar a construção muscular. A gente não precisa de BCAA exógeno, a não ser, pessoal, que a gente tenha alguma má absorção intestinal, a não ser, pessoal, que a gente não consiga bater as proteínas diárias. Mas se a gente consegue bater os níveis de proteínas diários, show! A gente não precisa suplementar, a gente não precisa ficar gastando à toa. Tá, mas quanto que tem de aminoácidos, BCAAs, por exemplo, num frango? Pessoal, na verdade isso é muito fácil, é só a gente verificar o aminograma dos alimentos em si. No caso, o frango, 100 gramas de frango, por exemplo, deve ter em torno de 3,5, 4 gramas de BCAA. Então é só verificar a quantidade de aminoácidos que contém aquele produto. Na internet mesmo isso acaba sendo mostrado, enfim, né? Ok? Tem outro estudo também que eu vou deixar, e esse é o último estudo que houve também, que eles fizeram um estudo que, cara, foi assim, bizarro. Eles colocaram pessoas em jejum por bastante tempo e outros que fizeram uso de BCA. Qual que teve o melhor rendimento e qual que teve o melhor ganho de hipertrofia e tudo mais? É óbvio, pessoal, que quem utilizou de BCA. Por quê? Porque não tinha nada para a pessoa que estava em jejum. Lógico que a pessoa que fez uso de BCA vai ter melhor performance e vai ter melhor, no caso, chances de uma hipertrofia melhor, desenvolvimento muscular. Mas também a pessoa do outro lado não tinha nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os estudos que a gente vai analisar, ok? Como eu falei no início do vídeo, tem muito estudo que aponta benefícios, mas tem muito estudo também que aponta que não é tão valioso assim como pregam. O custo de benefício é muito elevado, pessoal. Né? Então, se a gente seguir a regra
a questão de a gente usar 10 gramas de BCA antes do treino e 10 gramas de BCA após o treino para ter um benefício, vamos dizer assim, a gente vai gastar muito. A gente vai encher a nossa casa com um monte de pote, um caminhão de pote de BCA para durar um mês. Então, por essa questão de custo-benefício, essa questão de se a pessoa cumpre um bom dia alimentar, não, a pessoa não precisa suplementar através do BCAA. Cumprindo o dia alimentar, show, a gente consegue bater as taxas de proteína e, consequentemente, de BCAA diárias que o nosso... Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo. É muito importante que vocês estejam comentando, estejam deixando suas dúvidas. Se gostaram do vídeo, deixa aqui embaixo também. Compartilhe, curta, se inscreva lá no Instagram. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, fui!